Olá, olá todo mundo, tudo bom? Tô esperando aqui o pessoal chegar. Tô aqui para mais uma live do Canto Maternar. Estamos aqui ao vivo para falar hoje com a Viviane, não. Hoje a gente vai falar com a Leiliane Rocha, psicóloga. E o tema da live de hoje vai ser 5 dicas para proteger seu filho do abuso sexual. Tudo bom? Bom dia. Já tem um monte de gente entrando. Oba, vai ser animado hoje, hein? Tô só esperando a Leiliane chegar, entrar, pra gente poder já fazer aqui. Ela já. Tô muito animada de trazer esse tema aqui para o Canto Maternar. Oi, Olá! querida! Tudo bom? Bom dia! Chegamos! Só erguei meu celular um pouco. Sim, Se deixar ele mais erguido, chegamos. fica melhor. Como é que tá o som aí para Pronto. vocês? Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo ouvindo a gente Deixa eu numa só boa? cortar. Pronto. Vou fazer aqui uma introdução aqui para o pessoal. Bom, para começar, eu queria agradecer muito a sua presença, da Leiliane. Essa é uma Eu que semana, agradeço. essa é uma semana muito especial porque a gente tem a campanha nacional contra o abuso sexual infantil, certo? Que é amanhã, Isso. é o dia dessa campanha. Então eu comecei a publicar uma série de posts, repostagens praticamente todas da Leiliane, que falam sobre como que a gente pode fazer para prevenir e proteger nossos filhos contra o abuso infantil, abuso sexual infantil. E eu não sei quem aqui já está acompanhando os posts que a gente fez, que eu fiz essa semana. Está com bastante debate lá, muitas dúvidas surgiram. E aí eu convidei a Leiliane para poder realmente trazer algumas diretrizes para os pais que têm essa questão aí em aberto, que não sabem muito bem como guiar os filhos com essa questão, que às vezes tiveram inclusive uma experiência ruim na infância relacionada a esse tema. Sim, a gente vai falar sobre a idade, fiquem tranquilos. Eu abri. A idade adequada para começar a falar, né? Eu abri uma caixa de perguntas no Stories para poder deixar as pessoas colocarem as dúvidas e só queria explicar Sim. antes de tudo que assim é impossível responder todo mundo porque a gente tem uma hora de live, né? Uhum. Mas ainda assim é notável que as perguntas são muito parecidas, muitas coisas se repetem, muitas dúvidas são muito similares. Então deu para fazer um apanhado, assim, deu para fazer uma lista, né, maior de coisas que são mais relevantes e mais constantes. E mas antes eu queria fazer uma apresentação, assim, só para vocês entenderem. A Leiliane, ela é psicóloga, ela é especialista em sexualidade e ela acabou se especializando em sexualidade infantil também dentro da trajetória dela. Ela é autora também de alguns e-books que falam desses temas. Entre eles, ela tem um livro chamado Como Falar de Sexo com Seu Filho, que é um e-book gratuito, que quem tiver interesse pode baixar através do link que está na minha biografia, tá? Ou pedir para mim por inbox e eu mando depois para vocês o link, que é mais fácil às vezes. E ela também é autora de outro que se chama Sexualidade Infantil Sem Segredos, que é um e-book muito mais consistente, que é uma espécie de guia, que é perfeito para quem quer realmente aprofundar no tema, entender como lidar com as dúvidas dos filhos, né, o que é sexualidade infantil, como que a gente pode promover uma educação sexual para os filhos desde a tenra idade, para não dizer desde o ventre, como você mesma fala, né? Uhum. E a Leiliane, além de tudo, ela acabou criando um curso online maravilhoso, da qual eu sou aluna, que é o curso que se chama, peraí, que eu tenho aqui anotado, mas não tá aqui, Prevenção ao Abuso Sexual Infantil. E eu estou fazendo o curso dela, está sendo muito legal, porque, inclusive, assim, eu estava até pensando hoje, falando, nossa, que curioso, né? Como eu trabalho com divulgação de cursos, eu estou sempre assistindo um monte de coisa e no final, muitos deles têm temas que eu já estou meio que acostumada, né? Então, eu já fico, isso aqui eu já vi. E eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas diferentes e novas que o seu curso traz, porque, claro, é um tema muito Uhum. pouco falado. Então, isso já me chamou a atenção, sabe? Do Uhum. quanto tem de novidade Uhum. dentro de um curso como esse, porque realmente a gente não fala disso. E aí isso me deixou mais ainda instigada, né, e provocada de, não, tem que trazer esse tema para a página. Eu gosto muito, eu levo muito a sério a seleção das pessoas que eu trago de referência, porque eu faço uma espécie de curadoria, tanto de selecionar temas que eu acredito que sejam alinhados com as coisas que eu defendo e tal, como de Uhum. pegar as pessoas que são portas-vozes, né, desses temas, porque não dá para ter um discurso que, de repente, vai calhar num envolvimento com a criança que eu já não acredito que seja a melhor abordagem. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu comecei
acompanhar seu trabalho, conheci, comecei a acompanhar meio de longe, falei assim, olha, essa pessoa acho que realmente tem o perfil adequado para estar falando lá no Ai, Canto que Maternário, bom. com certeza, estou muito feliz que você esteja aqui, dando Ai, eu força, também. né, e potência para essa informação chegar para mais gente, assim, porque tem que vir, a gente tem que saber como proteger nossas crianças de uma forma muito respeitosa, muito tranquila, com muita confiança, né? A sua câmera travou para mim, travou para todo mundo? Será que a minha conexão é a dela? Ixi, agora eu tô com medo de ter travado para todo mundo, porque não tô recebendo nem as respostas. Será que é comigo? Eu vou tentar mudar. Ah, tá funcionando então? Para mim? Eu tô funcionando, Luana? O dela tá travado ou não? Ela caiu. Aconteceu alguma coisa então com a internet dela. Travou só a dela? Travou de todo mundo ou só a dela? Talvez os corações. Gente, tem uma certa. Como eu já ouvi isso, viu? Os corações eles podem dar uma travada. Não sei se é coisa de algumas lives, de todas, mas eu já vi esse tipo de recomendação. É uma gracinha, eu também adoro, mas só a dela travou. Tá, a minha não, a minha tá continuando, né? Vou esperar aqui que ela deve ter voltado já, vamos ver. Não, ainda não voltou. Ah, não, voltou. Então, deixa eu adicionar ela aqui. Vamos tentar trazer ela de volta aqui para a conversa, que essa conversa vai render com certeza. Ah, voltei. Voltou, voltou. Querida, ó, eu Voltei, graças a fiz a Deus. apresentação de você. Você quer complementar, falar alguma coisa mais sobre você? E o que você falou já foi muita coisa já. É, Vamos. tá. Para mim é um prazer enorme, tá, Maíra, estar aqui, porque eu sempre torci muito para alcançar o maior número de pessoas. E quando nós lançamos o programa Sexualidade Sem Segredos, que é o programa completão, e dentro desse programa tem os e-books, tem o curso, e futuramente também vou lançar para vocês também um curso sobre a sexualidade depois da chegada dos filhos, que tem tudo a ver com a sexualidade dos nossos filhos. Então, por isso que é um programa Sexualidade Sem Segredos. Quando ele foi lançado, eu fiquei muito assim, como é que eu vou atingir 1 milhão de crianças? Porque eu coloquei para mim a meta de atingir 1 milhão de crianças em uma década, tá? Então, eu comecei o ano passado, ainda tenho 8 anos e meio, e Opa. só que pela rede social eu tenho muito, eu pensava de atingir essas crianças assim, presencial, com os cursos presenciais que eu fazia. Eu falei, não, mas 1 milhão é muita coisa, então vamos para a rede social. Foi quando eu me lancei, e aí fiquei muito feliz com a repercussão de como as pessoas estão sendo ajudadas, e a gente que trabalha diretamente com maternidade, com filhos, a gente é mobilizada pelos depoimentos que a gente recebe, a gente é motivada pela diferença que faz. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, e vamos para o nosso assunto, que tem muitas Sim, perguntas, e a gente quer aqui realmente trazer elucidações, trazer sim, guia para a gente se guiar, né? Para a gente estar exato. discutindo e crescendo junto aqui na sexualidade É, infantil. Tá? acho que a gente pode primeiro fazer a coisa de você falar sobre as 5 dicas de como proteger nossos filhos. Com certeza, dentro dessas dicas, algumas das dúvidas vão estar contempladas, porque, né, as próprias Uhum. dicas vão responder. E aí depois a gente vai levantando as perguntas que ficaram, que a gente dá conta, tá bom? Vamos lá? Como que é? O que a gente pode fazer para proteger nossos filhos? Dá uma dica aí, comece dando alguma dica pra gente. Deu uma travadinha, mas você já voltou. Vai. Bom dia, Ai, André. travou. Eu não. Ah, você quer que agora, porque eu não ouvi o que você falou antes, porque travou. Não, Você quer que eu o comece que eu agora com as falei foi. dicas, é Tá. isso? Isso, começa com as dicas. Fala qual que é a primeira dica que você pode dar para os pais que estão ouvindo a gente, de como que a gente pode fazer para proteger nossos filhos do abuso sexual. Pronto. Quando a gente fala em qualquer assunto referente aos nossos filhos, o primeiro passo é voltar-se para nós, né? Então não tem como aqui eu dizer, olha, fale isso pro seu filho, fale aquilo pro seu filho. Eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas a primeira dica é: reflita sobre o que você acha sobre sexualidade. Qual é a sua história com o tema abuso sexual? Quais foram as suas experiências de tentativa de abuso na infância? O que você entende por sexualidade? Então, como é que você lida com a sua sexualidade? Quando você ouve o tema de abuso, o que é que te vem à mente? É medo? É pavor? Eu vou fazer tudo para proteger meu filho e tal? Então, esse pavor, né, atrapalha demais a educação sexual dos filhos e atrapalha demais a abordagem do assunto. Então, o primeiro passo, a primeira dica é: reflita sobre o que você pensa e você acha sobre sexualidade e sobre abuso sexual. Qual é o trauma que eu carrego? Porque, por exemplo, uma mãe que foi abusada, estatística já comprova que uma mãe abusada
sofrido, que ela vai ficar meio que cega para ver que seu filho possa estar sofrendo abuso. Então, por isso que eu sempre trago essa reflexão. Pensa na tua sexualidade, pensa qual foi, se você passou por uma experiência de abuso sexual, como é isso para você? Porque se você encara o tema de abuso com muita dor, você vai evitá-lo, tá? Você vai evitar com o seu filho esse tema de abuso. E evitar o tema de abuso, não falar sobre abuso sexual, é uma das grandes formas de deixar a criança vulnerável, de não proteger a criança. Então devemos falar sobre. Posso complementar com uma pergunta que eu li, porque aí acho que você pode... É parecido, né, na verdade. Ela falou, eu já sofri abuso, né? Como que eu posso proteger meus filhos de forma eficaz, mas sem cair na paranoia? Contar para os filhos é uma boa forma de protegê-los ou o contrário? Qual que seria a idade adequada para compartilhar uma história dessas? A história que a mãe foi abusada? A mãe foi abusada e ela quer saber qual que é a melhor intervenção que ela faz com o filho. Se ela deveria contar, não deveria contar, se ela está sendo paranoica caso ela compartilhe a história, se é para compartilhar a partir de qual idade, enfim. Sim, sim. Olha, veja, essa questão de compartilhar a história com o filho, eu acho desnecessário. Ok? Eu acho super desnecessário, principalmente com criança. Agora, se ali já está um adolescente de 16, 18 anos, e você quer compartilhar para você tirar sexualidade, tudo bem. Agora, criança é... A sua internet está travando. Você tem algum outro esquema? Você está no Wi-Fi? Você está no 3G? Como que é? O meu também travou ou só o dela? Porque senão eu posso tentar mudar o meu. Tá sem som? O meu tá sem som? Ixi. Que estranho. Acho que proteger. Sem som. Está travando. Ela caiu de novo. Eu acho que a conexão dela deve estar meio ruim. Travou total dela. O meu tá sem som? Eu tirei só o dela. Tá. Peraí. Eu vou colocar aqui de novo. Eu edit da Apple, vou colocar o coisa aqui. Deixa eu ver se ela voltou. Voltou. Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos pedir para o universo colaborar para a gente poder ter uma live com conexão. O que está acontecendo hoje aqui, meu Deus? Melhora essa conexão, universo. É muito importante essa reunião. Ai, meu pai. Voltou, gente. Voltou aí direitinho? Sim, para mim sim. Estava falando que com 18 anos talvez seja um momento, se a pessoa estiver sentindo necessidade, né? Se tiver necessidade. Por quê? Porque a gente parte do princípio que a criança não pode ser o depositário das angústias das mães. Não pode ser esse depósito. Então, quando uma criança imagina que sua mãe sofre algo, isso causa sofrimento a ela também. A gente sabe isso em todo e qualquer aspecto. Então, nosso filho não pode ser a pessoa escolhida para desabafar as nossas dores. Principalmente uma dor de... Ela travou de novo para mim, gente, para vocês também, né? Parece que agora vai, o Brito falou, o Anderson falou, só que agora eu não sei, travou de novo. Ai, ai. Tá tão bom o tema, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos ver se ela esteja travando, sim. Peraí, ela saiu, eu vou tentar chamá-la de volta. Ainda não voltou. Eu vou ver se ela tem outro esquema de internet. Pois é, a Bianca aí sofrendo, tá todo mundo meio lamentando. Eu também estou lamentando, mas vamos fazer uma fezinha aqui. Todo mundo, gente, visualiza que ajuda. O universo entende esse tipo de recado, hein? Acredite, tem que visualizar. Todo mundo visualiza junto. Somos aqui 90 pessoas para visualizar. Eu sou doidinha aqui da... Peraí, ela deve estar chegando, Vamos lá, Leiliane. Ai. Ainda não apareceu. Deve estar realmente com probleminha. Vamos ver. Eu acho que não são os coraçõezinhos, não. Eu acho que é a internet dela. Deve estar com algum
Aqui eu tô no Wi-Fi. Ih, ela não volta. Gente, faz uma fé. Todo mundo fazendo uma fé junto, vai. Espero que vai ficar gravado para a posteridade, eu aqui falando essas coisas. Ai, Deus. Volte. Bom, enquanto isso eu vou falando aqui. O que eu posso falar? Eu posso falar dela, né? Tipo, vocês viram os posts, vocês estão acompanhando os posts que eu tô colocando na página? Vocês viram o vídeo? Alguém mostrou o vídeo pro filho? Aqui, ela voltou. Oi. Voltei. Ai, meu Deus, ela nem conseguiu conectar. Oi, querida. Voltou. Você tá com Wi-Fi? Você tá com o quê? 3G? Eu tô com os dois, com 4G e com Wi-Fi ao mesmo tempo. Sempre dá tranquilo para eu fazer as lives. Só hoje tá dando esse problema. Você vê, no nosso teste de ontem não foi tranquilo? Foi tranquilo. Você deve estar nervosa. Respira fundo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não tô nervosa não, é a internet que tá nervosa. Todo mundo visualizar a coisa dando certo. Vamos lá, vamos visualizar que o universo colabora. Gente, vamos lá, é possível, né? Então deixa eu só retomar o que eu estava falando. Deixa os dois, deixa só o 4G ou só o Wi-Fi. Será que então, não? Deixa eu ver só o Wi-Fi agora para ver, tá? Eu vou tirar um para torcer. Já pedi para todo mundo de casa aqui desligar os celulares para ficar só para mim a internet agora. Nesse momento. Então não conta para seu filho do seu abuso, tá bom? Porque a criança não pode ser essa pessoa, porque a criança não vai ter capacidade para te ajudar, ela vai ficar impressionada, ela vai ficar com aquele sentimento que a mãe sofreu, isso traz sofrimento para a criança. Então, não, de jeito nenhum, não conta para a criança o abuso que sofreu. Você pode dizer, olha, acontece com muitas crianças, vai dizer, aconteceu comigo. A criança pode ficar muito assustada com isso. Até atendi casos que a mãe contou e realmente foi muito difícil trabalhar em consultório com a criança, esse aspecto da criança pensar que outra pessoa tocou na mãe dela. Isso causou muita insegurança para a criança em relação ao seu corpo, tipo, quebra a confiança na mãe, porque a criança acha assim, alguém conseguiu tocar na minha mãe, tá, mas ela era criança, não, mas é minha mãe, a figura da mãe é a mãe na mente infantil, independente se era criança, se não era, tá? Então não conta. Tá, certinho? Legal. Certo. Quer ir para a segunda dica, então? Pronto, então a primeira dica foi essa, reflita sobre sua sexualidade, sobre como você pensa o abuso, como você fala sobre abuso, o que você acha sobre isso. A segunda ensine ao seu filho que o corpo dele é dele. Isso tem que ficar claro desde bebê. Desde bebê você tem que ensinar para o seu filho que o corpo pertence a ele, que ninguém pode fazer nenhum toque, dar nenhum toque nesse corpo que cause dor, vergonha, medo, ou eu gosto sempre de usar uma frasezinha que as crianças entendem melhor. Ninguém pode dar um toque no seu corpo que você sinta que seu coração está acelerado e você sinta mal com isso. Porque às vezes a criança não sabe direito, não entende direito o que é medo, o que é angústia, o que é não sei o que é muito abstrato. Então você fala, filho, se seu coração bate rápido e você tem uma sensação ruim, é sinal que esse toque não faz bem a você. E aí nisso a gente inclui o toque dos pais, né? Só para aproveitar que a gente está com esse tema de você falou desde o bebê, a pergunta mais comum que apareceu é a partir de quando, né? Então acho que você podia, já que você está falando também da idade, já falar disso e aí continua nesse tema. A não ser que seja uma das 5 dicas. Tá, mas a gente pode sim ir fazendo esse engatilhado aí das coisas. Desde bebê, a gente ensina que deve começar o processo de educação sexual. Então, a educação sexual é a ferramenta mais poderosa contra o abuso sexual. Isso todos os pesquisadores nacionais e internacionais falam o mesmo. Tá? Então, desde bebê, você vai ensinar para o seu filho que o corpo é dele. Como é que eu vou ensinar isso para o meu filho? Como é que eu vou ensinar prevenção ao abuso sexual a um bebê de 6 meses, 8 meses? Ok? Como você vai fazer isso? A partir da forma que você se relaciona com o corpo do bebê, esse bebê já vai introjetando essa mensagem de que tipo de toque ele merece, de que tipo de relação ele merece, de como é o corpo dele. Por quê? Porque quanto menor a criança, mais ela precisa do corpo para entender que ela existe. Para entender como ela se relaciona com as outras pessoas. Então, você desde pequeno vai primeiro dar nome a cada parte do corpo da criança, certo? Você vai ter cuidado com o tipo de toque. Muitas vezes tem pais, tem mães que vão limpar o bebê e às vezes é meio rude e veste a roupa de qualquer jeito e força quando vai passando na cabeça. A criança vai introjetando ali na sua construção
do córtex cerebral mesmo, seu desenvolvimento cerebral, ela já vai introjetando os toques que ela recebe. Então, quando você toca no bebê, você manda uma mensagem para o cérebro dele. Então, se esse toque é qualquer toque, a criança vai crescendo, o bebê vai se desenvolvendo, entendendo o tipo de toque que ele merece. Então, é um toque causador, mas os meus pais, desde pequenininho ali, já me tocam daquela forma, então ele vai entender que ele pode receber qualquer toque, cause dor, vergonha, entende? Então, muita gente pensa que prevenção ao abuso é chegar para a criança e falar, olha, filho, senta aqui, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, ninguém pode fazer isso e isso com você, ninguém pode mais... Não, gente, isso faz parte. Mas a prevenção ao abuso sexual, ela se dá diariamente, principalmente nesse relacionamento. Quanto mais bebê, a forma que eu toco e a forma que eu nomeio esse corpo. Por exemplo, uma das formas de ensinar a prevenção ao abuso sexual ao bebê é justamente na hora da troca da fralda. Trocar de maneira dócil. Falar, olha, mamãe vai limpar você. Aqui é uma parte muito especial do seu corpo. Por isso eu vou limpar. Mamãe pode tocar nessa parte. Outras pessoas não, mas mamãe pode tocar porque mamãe cuida de você. Mamãe toca em suas partes íntimas para cuidar, para limpar, para passar remedinho quando necessário. Leiliane, meu filho tem 6 meses, ele vai entender. Ele não vai entender verbalmente o que você está falando, mas ele vai entender. Ele vai capturar. Inúmeros estudos comprovam que bebês captam principalmente o olhar da mãe, o toque da mãe, o tom de voz da mãe. Então, tudo isso, se quando você toca nas partes íntimas do bebê para limpar, você tem uma relação afetiva com ele, isso é prevenção de abuso. Porque o bebê vai direcionar o toque ao olhar e ao afeto que é expresso. Entendeu? E essa coisa de você informar a criança o que você está fazendo, né? Porque, tipo, sei lá, eu vou te trocar agora, né? Às vezes a gente trata a criança como se fosse um boneco e a gente não percebe que, sem querer, a gente está sendo invasivo, né? A gente pega, tipo, agora tem que levar para não sei onde, aí agarra a criança, leva. Isso! E o trocar de roupa é, filho, eu tô tirando a sua roupa, eu tô colocando agora uma outra peça, tá frio, né? Tipo, sabe? Ou a gente não... É tão sutil e é tão delicado. E isso de você também se comunicar desde o começo, e às vezes a gente fica travado achando assim, pra quê? A criança não vai entender. Eu acho que tem duas vantagens. Primeiro isso, que realmente entende, alguma coisa ela absorve porque tem uma intenção, e não é só a fala, a palavra em si, mas é toda a energia da forma como você lida com a criança que ela capta, né? Isso tá sendo realmente um momento de muito cuidado e muito respeito. Eu identifico isso nessa situação. E é bem diferente de repente eu estou em outra situação, alguém vai vir com um toque mais invasivo. E a outra coisa é que a gente treina durante isso. Até o momento que o meu filho... De repente, se eu tenho uma trava para falar sobre o tema, por exemplo, se tem uma dificuldade para lidar com aquilo. Eu, por exemplo, treinei muito comunicação não violenta com a Mara bebezinha. Já falava tudo que eu tinha que explicar para ela, a forma de ser empática, não sei o que, mesmo sabendo que ela não estava entendendo 100%. Mas eu estava aprendendo. Então, para mim, foi ótimo esse período de experiência para, né, praticar. E com certeza ela aprendeu muita coisa, ela absorveu ainda nessa fase de bebezinha, né? Então, acho que isso é bem legal. E aí, Maíra, é gritante as mães que a gente acompanha, essas mães que desde bebê já vem praticando educação sexual e prevenção ao abuso, quando a criança chega com as primeiras perguntas de sexo, ela tem uma naturalidade tão grande porque o assunto sexualidade já faz parte do relacionamento com o filho desde a constituição, desde o ventre, já faz parte. Tanto que meu livro Sexualidade Infantil Sem Segredos, eu coloco do ventre até os 10, 12 anos. Então, lá direitinho, como no ventre você vai educar sexualmente seu filho? Tem como. E essa educação sexual, quando começa do ventre, ela vai trazendo uma potência, um empoderamento materno e paterno, que o restante da infância, a gente consegue colocar todo e qualquer assunto. E eu sempre falo para os pais que acompanham, para você aqui agora também eu quero falar. A nossa sexualidade é a nossa instância mais íntima. Se você conseguir falar sobre sexualidade com o seu filho, você vai conseguir falar sobre qualquer assunto. Se seu filho conseguir falar sobre sexualidade com você, e principalmente sobre abuso sexual, vocês vão ter uma comunicação tão aberta que vocês vão poder falar sobre qualquer assunto. E quando você, desde a infância, trabalha prevenção ao abuso, você não está trabalhando prevenção só na infância, mas também na adolescência e na adultidade. Porque, olha, de adolescentes que eu já atendo e atendi, que
eles são abusados sexualmente e não sabem se defender. Não pensem que é só criança que não sabe se defender, não. Adolescente e até adultos, principalmente mulheres, não sabem se defender de abuso sexual, de assédio sexual, de violência sexual. Então, quando a gente trabalha desde a infância, que é na infância que a gente constrói todas as bases, a gente vai estar educando, a gente vai estar formando uma pessoa que não vai aceitar qualquer tipo de toque, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de palavra. Gente, isso é libertador. Isso é lindo demais, tudo isso. Por isso que a gente traz para cá, a gente está discutindo. Não, e essa coisa de gerar essa intimidade, né, emocional com a criança e de construir esse elo de confiança também com a criança é maravilhoso, porque é o que também faz com que a criança venha atrás de você depois, caso ela passe por algum problema. E aí, eu vou soltar posts também sobre esse tema, porque é mais delicado, então eu estou aquecendo aí no público para chegar até aí, mas eu já falei bastante disso aqui na página. Só que essa coisa mais explícita, eu vou repostar uma coisa sua que você colocou na tua página sobre quando a gente tem uma conduta punitiva, de castigo e de bater na criança, quando ela comete algum erro, a gente também está desconstruindo esse elo de confiança e de proximidade, porque a criança, com certeza, se fizer passar por algum problema, qual que é a tendência de uma criança que recebe punição quando passa por um problema? É querer esconder dos pais. Porque senão vão bater em mim, senão vão me castigar, vão me xingar, vão fazer alguma reação ruim, meus pais vão ter, porque eles não toleram quando eu faço algo errado. Então, se o abusador está manipulando a criança para que ela entenda que tem que ser segredo, que qualquer coisa do tipo, depois você explicar melhor, com certeza aquela criança não vai se sentir à vontade. Eu vou falar com a mamãe para poder ver o que ela faz para me defender. Ela vai falar, não, eu vou apanhar. E ela pensa isso também. Sim, Mayra, ela pensa isso também porque o abusador diz isso para ela. Claro. Então tem frases estratégicas que os abusadores, todo abusador fala para as crianças. Se você contar primeiro, ninguém vai acreditar em você, porque adulto só acredita em adulto não acredita em criança. Então, uma das dicas nossas aqui hoje é: não seja pai e mãe detetive, investigador, não seja. Qual é esse? Fale a verdade. Você está falando a verdade mesmo? Olha, se você não me contar a verdade agora, vai ser pior depois. Olha, porque mãe descobre, viu? Mãe descobre tudo que filho mente e tal. Então, esse discurso investigativo, se a criança estiver sofrendo abuso ou qualquer situação de abuso psicológico ou abuso físico ou sexual, não vai procurar você, porque ele vai temer a sua reação. A gente não precisa até porque a figura que está abusando é uma autoridade, né? Tipo, é uma pessoa mais velha, então é como se fosse um igual ao pai, né? Com certeza está no time deles. E a maioria, 90%, saiu há 3 dias atrás aqui no Brasil, há 3 dias, certo? O Ministério da Família saiu a última estatística. 90% dos abusadores fazem parte do círculo familiar da criança. 90%, que a última estatística era 70%. Agora é 90%. Faz parte desse ciclo familiar da criança. Então, é uma pessoa que a criança confia, é uma pessoa que conhece o contexto da criança e ele vai usar esse contexto de violência, de ameaças, de gritos, para dizer, olha, seus pais não vão acreditar em você e eles vão te punir. E claro. O pior que a criança acredita é porque os pais punem. Igual uma criança de 6 anos falou para mim assim, Leliane, como é que eu vou contar... Tia, como é que eu vou contar a minha mãe que eu fui abusada? Porque se eu derrubo um copo e quebro, ela já me bate. E se eu contar que tio tá pegando em minha pepeca, o que ela vai dizer? Ela vai me bater e eu sei que vai, porque minha mãe me bate por tudo. Ela briga comigo por tudo. E a criança, quando é abusada, ela tem um sentimento que a culpa é dela. Ela acha que a culpa é dela. E a gente tem que fazer esse trabalho de retirar essa culpa. E tudo que acontece na casa, a gente culpa a criança, pronto, o abusador tem razão na mente da criança. Claro. Né? Então a gente tem que ter cuidado e não ter essa maternidade e paternidade investigativa. Sim, muitas pessoas questionaram. Eu coloquei um dos posts que eu republiquei seus, né? Foi o 8 verdades que seu filho precisa saber sobre as partes íntimas. E uma das coisas que eu falava era da rede de segurança, né? Quem é essa rede de segurança e tal? Aí colocava alguns familiares, colocava o pediatra, a família, o médico da família. Agora eu não lembro de cor. E aí muitas pessoas questionaram, tá, mas só que essa rede de segurança é meio frágil, né? Algumas falando, eu prefiro que seja só eu, a mãe. Outras outros colocando, não tem que incluir a avó. E aí eu até conto que uma seguidora me escreveu falando que pegou a avó, a sogra, dando um beijo no pênis do filho enquanto trocava a fralda. Ela ficou horrorizada e falou, gente, não quero que isso aconteça. E proibiu a sogra de trocar a fralda. A outra agora falou, a Bianca que comentou agora que
os familiares dela ficavam fazendo coceguinha no pênis do filho e dando risada. E aí ela ensinou o filho a falar, ó, não quero que toque, não quero que toque. Ele começou a falar aos 2 anos. Ou seja, tem tanta... É muito... Como é que funciona isso? E alguém fez uma pergunta legal, não tem como a criança, ensinar a criança a estabelecer um critério de segurança? Eu falei, não sei, eu não sou especialista, eu quero entender como é que eu posso proteger, entendeu? Porque, no fundo, se é isso, 90% está dentro do círculo familiar, como que eu explico para a criança qual que é o círculo de segurança que ela tem, né? A rede de segurança? Ótima pergunta. Por isso que quando eu coloquei no post, embaixo eu coloquei a observação, de acordo com cada contexto familiar. Eu só coloquei ali porque muitas pessoas não sabem nem o que é rede de segurança e quem pode compor essa rede de segurança. Por exemplo, na minha família, tranquilamente minha rede de segurança sou eu, o pai das crianças, a minha sogra, minha mãe não é porque já é falecida, e algumas irmãs minhas são a rede de segurança, porque no meu contexto familiar funciona. Agora tem contexto familiar que o pai não pode fazer parte da rede de segurança, o pai tem transtorno psiquiátrico, o pai é um alcoolista, ele não pode fazer parte. Por exemplo, eu sempre incluo, é importante na rede de segurança sempre incluir uma pessoa fora da família também, tá? Então, por que eu coloquei o médico pediatra? Por que eu coloquei? Porque quando a gente fala, olha, ninguém pode tocar em suas partes íntimas, e acontece casos que quando você não diz à criança que o médico pode na frente da mamãe, a criança não quer deixar o pediatra fazer o exame íntimo. Dá aquela olhadinha que eles dão. Então, inclua o pediatra. Agora fala, qualquer médico só pode ir lá na sua parte íntima com a mamãe perto. Mas ele faz parte da rede de segurança porque ele cuida de você. Porque a gente tem que deixar claro para a criança, que é outra dica aqui. Fale sobre partes íntimas com as crianças. Diga para elas quais são as partes íntimas. E diga que as partes íntimas unicamente podem ser tocadas em 2 situações. Limpeza e higiene. Não tem essa de pai e mãe estar brincando com as partes íntimas da criança, gente. Ai, eita pitoca de mamãe, eita cheiro gostoso, eita não sei o quê, vem cá pra mãe pegar nessa pepeca. Não, confunde a criança. Confunde de fato, porque parte íntima não é parte de brincar, né? Não é que a gente vai colocar uma sacralidade na parte íntima, não. É só por uma questão didática para a criança, tá? Se você brinca, a sogra pode brincar, o pai, o irmão, seu irmão pode brincar. Então, é fundamental a gente instituir na mente da criança que parte íntima, gente, é uma parte tão especial, é uma parte tão importante e tão nossa, que a gente toca só para... Outra pessoa toca só para limpar e para passar remedinho se tiver doente. Então, isso fica mais fácil instituir para a criança, para ela entender, né? E aí, a rede de segurança, ela é fundamental. Você nomear com a criança, tem até uma atividade que eu passo no curso, que eu passo sempre onde eu vou, é você pegar um papel e falar assim, olha, desenha aqui para a mamãe as pessoas que você confia. Vamos estabelecer em desenho, porque toda e qualquer educação sexual com a criança não é sentar com ela e ter uma conversa, não. É de forma lúdica. E sempre eu trato a prevenção ao abuso sexual com crianças de forma leve, divertida, certo? E cotidiana. Então, não é você dizer para a criança chegar como um jornal policial. Né? Olha, os abusadores fazem isso e tal. Não, é você falar de forma mais lúdica possível, que tanto a criança absorve, quanto não fica pesado para ela e nem para você. Então, a prevenção ao abuso tem que ser feita de forma leve. Não pode ser um peso para você que é mãe e pai, senão você vai passar uma visão negativa da sexualidade. Tá? Então, essa rede de segurança, cada família vai determinar a sua. Querida mamãe, se você acha que a única rede de segurança é você, que seja, porque você que sabe o melhor para o seu filho. A gente, como profissional, a gente tem que alargar, porque os contextos familiares são amplos. Mas não é porque eu coloquei lá que é irmão, pai, não sei o que vai ser. Porque muitos abusadores os principais abusadores são pais, padrastos, irmão mais velho, avós, primos e tios. São os principais abusadores, que mais abusa crianças. Tá? Então, eu não vou colocar tal pessoa porque na minha família tal pessoa é assim. Então, tá lá no meu post, mas embaixo eu coloquei de acordo com o contexto de cada família. Então, você vai decidir a rede. Agora, nessa rede, é bom incluir uma pessoa de fora. Pode ser uma professora, porque muitas vezes o abuso acontece dentro de casa. Às vezes é o pai da criança que abusa e a criança não vai ter coragem para contar para você que é mãe. Mas ela pode contar para alguém de fora. Por isso que eu defendo a educação sexual nas escolas. Porque em muitos casos que eu já atendi, a professora foi a única esperança da criança. Né? Agora, se a escola não toca no assunto, complica, né? Temos que fazer mais força para as coisas chegarem mais distantes. Compartilhar e todo o material. A gente já falou de quantas dicas, porque no meio dessas você acabou incluindo outras. Você já falou pelo menos umas 4, não? 3, eu falei 3 dicas. Acho 3 ou 4. É porque, na realidade, gente, eu separei aqui
20 dicas, tá? Porque é tanta coisa. Aí dessas eu vou estar falando para vocês sempre. Mas refletir sobre sua sexualidade, a primeira que eu falei. Trazer para a criança, sempre estar conversando sobre as partes íntimas. E ainda sobre as partes íntimas, Maíra, eu quero deixar algo bem claro. E também a outra que eu não posso esquecer aqui é do segredo. Se eu esquecer, você me fala. Como ensinar para a criança segredo bom e ruim, a diferença, tá? Tá. Sobre as partes íntimas, eu quero deixar muito claro para vocês que a criança precisa entender que as partes íntimas são partes especiais e importantes, e não que tem que ficar escondida, que não pode tocar, não. A gente vai trabalhar da forma mais positiva. Todo o corpo a gente vai falar de forma positiva do corpo. Das partes íntimas, a gente vai vai dar uma ênfase maior do tanto que elas são especiais. Tipo, filho, suas partes íntimas são tão especiais que ela tem roupas só para elas. Que elas ficam mais guardadinhas. Quanto mais especial, mais guardadinho fica. Olha que leveza. Não deixe ninguém tocar, meu filho, não deixe. Olha a diferença. Entende? Tá. Então, foi com leveza. Outra pessoa não pode tocar porque é especial, porque é importante. A criança vai absorvendo com mais leveza. Ela vai entendendo, introjetando a mensagem que, ao invés de a gente passar que no nosso corpo tem uma parte proibida, a gente passa que tem uma parte mais especial. Sim, porque senão fica com aquela coisa de perigo, né? Socorro. Sim. Não, tem que preservar. Aí, nóia. Que lindo. Por isso que eu gosto da forma como você aborda, porque também tem essa leveza, tem essa preocupação de que seja uma coisa bonita, né? Eu até compartilhei com você esses dias, porque eu comecei a usar as frases com a Nara, né? De explicar as partes íntimas, e eu fiquei impressionada, né? Eu falei, gente, é muito louco mesmo, porque como eles não têm noção, eles não trazem informação pra gente antes se a gente não trouxer o tema, né? E com essa, a gente está descobrindo que tem um garotinho na escola, por exemplo, que beija ela na boca todo dia. E eu falei, como assim? Fiquei até meio perdida, assim, mas e aí? Como são duas crianças, que tipo de orientação eu dou? Se tem que fazer alguma coisa, se isso é normal, não é? E isso também é legal, porque nos livros e no curso você também tira muito dessas dúvidas, né? Porque tem várias situações que a gente fica meio perdido, tipo, não tem a menor ideia se tem alguma questão que eu tenho que trazer para ela, se outra criança de 4 anos vem e dá um beijo e ela acha que tudo bem, né? No caso, ela não estava vendo nada de problema. Sim, e isso pode formar nela, dar essa abertura para ela, que outra pessoa pode beijar na boca dela. Então, eu sempre coloco para os pais também, não coloquei nesse post, mas eu coloco que a boca também é uma parte íntima. É uma parte íntima que fica exposta. Mas por que a boca tem que estar inclusa como uma parte íntima? Porque não é qualquer pessoa que pode tocar e nem beijar na boca da criança. Na realidade, eu sigo a vertente de que beijo na boca de criança não é um carinho que pode confundir a criança muitas vezes. Mas sempre digo, olha, se você decidiu beijar na boca do seu filho, você só vai ter que ter um trabalhozinho a mais de dizer que outro adulto não pode beijar. Tá? Mas eu sempre coloco o beijo na boca não como um carinho, mas como uma carícia. É tanto que nas nossas relações de adulto, o beijo na boca a gente só dá realmente na boca daquela pessoa que a gente tem algum contato sexual. Né? Normalmente assim. Então é mais fácil a gente explicar para a criança assim, olha, filho, beijo na boca é gostoso, porque sempre que for explicar algo para a criança, começa com o positivo. Dica também, tá? Beijo na boca, filho, é bom, é um carinho especial, mas só acontece entre adultos. Quando você tiver do tamanho da mamãe, você vai namorar e aí você vai beijar na boca. Por quê? Beijo na boca é para adultos, não é para criança, tá? Então você vai namorar um dia assim. Ó, seu amiguinho beija na boca, porque talvez ele goste muito de você e ele não saiba mostrar para você como é que gosta tanto de você. Mas você pode ensinar para ele como mostrar o sentimento dele por você. Pegar na sua mão, lhe dar um abraço gostoso, porque amigos abraçam, amigo beija no rosto, amigo dá presentinho. Então vocês podem ser bons amigos. Agora deixa pra beijar na boca quando você tiver do tamanho da mamãe. Que aí você vai ter seu namorado e você vai poder beijar. Agora não, tá bom? E dizer, não beija na boca não, que coisa horrível, né? Aí já tem a violência. Né? Sim, legal. Tá, tinha uma mãe aqui que tinha perguntado sobre isso, mas acho que já tá meio respondido, de certa forma. Então, se quiser colocar a próxima. Sim, vamos lá para o segredo. Gente, a maior arma do abusador sexual é o segredo. É a maior arma. E eu acho tão assim, eles são tão potentes nesse pacto de silêncio, nesse segredo, que eles conseguem calar até a gente, que nem é abusado.
Eles conseguem calar a sociedade, eles conseguem calar governo, eles conseguem calar a família, a escola, porque ninguém quer tocar no assunto, quase ninguém. São pouquíssimas pessoas que tocam no assunto, tá? Porque realmente é um assunto complicado de tocar. Então, o segredo é algo que fortalece cada dia mais os abusadores e pedófilos. Então, a gente precisa, desde muito cedo, ensinar para a criança a diferença de segredo bom e segredo ruim. Alguns educadores sexuais falam assim, ó, fale para a criança que entre você e ela não pode ter segredo. Também a gente não pode invadir a privacidade da criança. A criança tem que ter sua privacidade. Agora, que tipo de segredo é bom e ruim? Qual o segredo que eu não posso esconder de você, mamãe e papai? Né? Por exemplo, o segredo bom, característica do segredo bom, filho, ele sempre te faz feliz. Ele tem uma duração curta. Por exemplo, filho, o segredo bom sempre te faz feliz. Por exemplo, filho, vamos fazer uma surpresa para sua tia, é aniversário dela. Não conta para ela, é segredo nosso. Olha que segredo bom, deixa a gente feliz por dentro, filho. Isso é um segredo bom. Outro segredo bom é o aniversário da professora. A gente vai comprar um presente para ela. Agora, não conta para ela, deixa só para um dia. Vamos comprar um presente da professora, mas não conta para ela. Olha o segredo bom. O segredo bom, ele traz boa sensação e ele tem que ser rapidamente revelado. Entendeu? Tem um período de tempo para ser revelado. Então, passa essa mensagem para a criança, segredo bom. Qual o segredo ruim, filho? Ninguém pode saber. É um segredo que dura muito tempo e é um segredo que faz seu coração ficar sentindo uma coisa ruim, seu coração batendo forte e você fica com medo de mamãe saber. Isso é um segredo ruim. Então a gente vai trabalhar com leveza e dando exemplo para a criança, porque o segredo é a grande arma. E aí, quando a gente fala disso, é tanto a criança que já foi abusada, a que está sendo abusada e a que não foi abusada. Porque um dia eu fui fazer uma intervenção com criança em escolas que eu faço, e aí, nessa intervenção, eu fui falar só sobre segredo. Aí eu coloquei segredos de várias formas, tanto no abuso quanto no bullying, tá? Para crianças de 7, 8 anos de idade. Nesse dia, nessa escola, a criança falou bem assim, tia, eu tenho um segredo para contar para você. Todos os dias, o meu colega pega o meu lanche e eu choro muito. Eu já pedi para minha mãe colocar o dobro de lanche, que eu digo para ela que eu tô com muita fome, o dobro de lanche para poder dar para esse colega e eu não ficar com fome. Depois disso, eu acabei incluindo essa fala dessa criança nas minhas abordagens. E o tanto de criança que sofre por causa de lanche que é pego na escola não é brincadeira. Então, e a outra criança fala, não conta pra ninguém. E a outra criança consegue não contar. Então, a questão do segredo no mundo infantil, ele é muito forte. Então, por isso, desde cedo, a gente tem que ensinar pra criança e muito mais para os adultos do nosso círculo familiar de que essa diferença de segredo bom e segredo ruim. Porque muitas vezes o avô dá uma comida que a criança não pode comer e fala, não fala para sua mãe. Esse tipo de ação estimula, assim, a criança a guardar segredo de abusador. Porque minha mãe me proíbe disso, mas outro adulto vem me dar e me pede segredo. Instrua a sua família sobre essa questão de segredo, porque isso pode ser muito perigoso para a proteção da sua criança. Ai. Certo. Eu achei ótimos exemplos aí. Tem a gente fez 5 já ou não? Eu acho que já passei umas 6 aqui já. Alguém pergunta como ensinar segredo bom e ruim para crianças muito pequenas, com 2 anos, por exemplo, estão perguntando. Acho que com o tempo, né? Tem alguém aqui perguntando, meu filho mora com a mãe e com o padrasto, de um tempo para cá ele apresenta medo ao tomar banho comigo. Me deixa muito preocupado. O que fazer? Ótimo, veja. A criança que apresenta tomar banho, medo ao tomar banho, pode ter acontecido alguma situação de abuso, sim, ou alguma situação de violência durante o banho. Ela não queria tomar banho e colocou debaixo do chuveiro à força, né? Então, isso tem que ser investigado. Criança que não tinha medo de tomar banho, ela apresentou medo de tomar banho, precisa ser investigado. Tá bom, mãezinha? Então vai lá, pergunta pro seu filho. Agora, é uma pergunta sempre com leveza. Ô filho, você gostava tanto de tomar banho, por que você não gosta? Qual é a parte do banho que você não gosta? Você não gosta da água fria ou da água quente? Você não gosta de passar o sabonete? Você não gosta o quê? Aí a gente precisa entender o que é isso. E a criança vai trazer, tá? Mas é sinal de alerta. Criança com medo de banho, com medo de trocar de roupa, com medo de trocar de fralda, é sinal de alerta. Não estou dizendo que foi abusado, mas é um sinal de alerta, tá bom? A sua resposta me fez lembrar de uma pergunta que tem aqui, que eu achei bem pertinente também. Como garantir que meu filho me conte as coisas? Porque na ânsia de proteger, eu temo falar por... É uma filha, na verdade. Eu tenho medo de falar por ela e plantar na cabeça dela ideias que não estavam lá. Sabe? Aí alguém pergunta também, como que eu posso falar sem assustar ou sem induzir a criança a contar algo que não aconteceu?
Pronto, ótima pergunta. Veja, quando a gente vai conversar sobre com nossos filhos sobre abuso sexual, a gente não tem que começar falando de abuso sexual. Na realidade, a gente não precisa nem estar usando a palavra abuso sexual para crianças menores de 6 anos. Não precisamos. Porque a prevenção, ela é feita através, como os teóricos chamam, a prevenção primária é aquela prevenção que vem com educação, tá? Então, a educação é a informação. Quando desde o ventre, desde o nascimento da criança, a gente ensina que o corpo é dela, a gente toca, a gente respeita esse corpo, a gente implanta na mente da criança que o corpo dela é inviolável, ensina para a criança os tipos de toque que ela merece, ela vai introjetar essa mensagem. Você fala, olha, meu filho de 3 anos, meu filho, olha, abuso sexual, a criança diz, o quê? Então, quanto menor a criança, você vai utilizar mais ludicidade. A pergunta foi como garantir que meu filho me conte e que eu não interfira no discurso dele. Olha, quando for conversar com seu filho sobre isso, por exemplo, você suspeitou de abuso, né? Ou você quer conversar de abuso, seu filho quer que ele conte a verdade. Quando os pais chegam assim, olha, Eliane, eu quero que ele me conte a verdade, é porque você já tem alguma desconfiança. Né? Então, se você tem alguma desconfiança, você vai começar a conversa com essa criança ouvindo. Ouça, filha, o que é que você acha de alguns toques assim? O que é que você acha disso? Como é que... Quais são as pessoas que tocam no seu corpo que você fica feliz e quais são as pessoas que você fica triste? Tudo é a partir de dinâmicas. Porque você sentar, colocar a criança na cadeira, dos réus e querer que ela confesse, não vai funcionar. E mais ainda, de acordo com a sua expressão facial, a criança vai entender que você não está satisfeita com o que ela está contando e ela vai mudar a versão na hora. Então, é muito comum em casos que a gente atende, até quando a criança está em juízo, muitas vezes dando o depoimento dela, a autoridade, quando eu falo sempre para conselheiros tutelares, para autoridades que lidam com abuso sexual, eu sempre falo assim, gente, cuidado com a expressão facial de vocês. Porque a expressão facial da pessoa está conversando com a criança, ela pode entender que o que ela está falando é inadequado e ela não quer entristecer a mãe. Então, ela não vai contar a verdade. Porque ela começou a contar, a mãe já começou... Meu Deus, não, filho, não acredito. Aí ela não, mãe, não, mas eu estava brincando. E ela muda, ela pode sim. A nossa expressão facial e como a gente fala, a gente pode mudar a versão da criança e perder a oportunidade de conhecer a verdade sobre a situação de abuso. Mas então, ouvir a criança sem interromper, tá? Não interrompa, não importa o que a criança fizer. Faça aquela cara de sorrir, você está sendo filmado, certo? E deixa a criança à vontade. Então, mas também pode acontecer o inverso, não? Da pessoa, sem querer, talvez projetar a própria história e começar a perguntar coisa e fazer a criança contar. Por exemplo, hoje mesmo uma mãe veio me contar que um amigo passou por uma situação onde ele cuida do filho e ele é viúvo, na verdade. E o filho, uma vez, enquanto ele estava trocando a fralda, falou, papai beijou meu pipi, uma coisa assim, sabe? Tocou no meu pipi. Ele falou, não, eu nunca fiz isso. O que você está falando? Mas era uma coisa de que a família da mãe estava tentando tirar a criança, sabe? E aí parece que meio que manipularam a criança para começar a falar isso. E a polícia veio do cara. Entendeu? Até eu tenho um post que eu vou colocar essa semana, é a próxima. Uma criança pode inventar que sofreu abuso sexual? É muito difícil. Mas as últimas pesquisas que eu tenho dizem que apenas 6% das crianças que inventam que tem abuso sexual, que projetam essa fantasia, é porque estão numa relação de divórcio, os pais. E aí, como uma forma também de alienação parental, como uma forma de punir o outro, usa a criança, e muitas vezes a mãe passa a falar demais. E a criança passa a entender, ó, seu pai tá tocando como? Quando ele vai tomar banho é como? Porque tem pai que abusa o filho. Você sabia, filho, que tem pai que abusa o filho? Esse discurso materno ou discurso paterno em relação ao outro pode sim trazer na criança essa criação de fantasias. Mas que fique claro, se a criança disse para você que foi abusada, acredite na criança. E quando eu falei se acreditar na criança, é dizer o quê para ela? Eu acredito em você e mamãe vai lhe ajudar em relação a isso. Porque se uma criança inventa que está sendo abusada, ela está precisando de ajuda, ela está muito mal emocionalmente. E se ela inventa e foi abusada, ela está precisando de ajuda da mesma forma. Agora, só que eu sempre falo o seguinte, até uma frase que eu vi no Instagram, é espanhol até, resiliente, uma coisa assim, que eles falam assim, eu também vou postar ela, uma criança mente para sair de problemas, não para entrar neles. Né? Então, quando a criança mente, ela quer se livrar de um problema. Qual é a vantagem a criança dizer que está sendo abusada sexualmente? O que ela vai ganhar com isso? Ela vai encontrar um monte de problema para ela, então ela não vai mentir. Só tem risco. Só tem risco. Ela não vai querer procurar problema para ela? Não vai, gente.
Então, acredita na criança, ponto final. Acreditou não é você chegar acusando a pessoa, é você entrar num trabalho de proteção, de tirar a criança de perto dessa pessoa que ela está dizendo isso, de você investigar isso direitinho e de acionar, inclusive, as autoridades. Tá. Que mais? Aqui perguntaram muito, se fala em abuso por parte dos homens, mas como abordar que mulheres também podem abusar? Sim, a gente não vai dizer para a criança quem é que abusa, se é homem ou se é mulher. A gente vai dizer pessoas, tá? Porque babás abusam, professoras abusam, professoras de natação. Mas nas mulheres normalmente são cuidadoras, né? Que pode ser a avó, pode ser uma irmã, uma tia e babás. São as que mais abusam, tá? E mães também, né? Eu já acompanhei de mãe que abusava de todos os filhos. Ok, eu vou tentar aqui pegar as mais importantes. Meu Deus do céu, que medo. Tem quantos minutos aí? Que o Instagram corta a gente, tu sabe disso, né? Sei, eu tô acostumada. Antes de terminar, então, de seguir com as perguntas, só para eu ficar tranquila, eu vou só retomar o tema dos e-books. Quem quiser baixar os e-books da Leiliane, eles estão no link azul da minha biografia, tem o e-book gratuito dela, como você pode conversar com seu filho sobre sexo, né? E tem outro que é praticamente um guia mais completo, né? Que é o Sexualidade Infantil Sem Segredos, tá? Isso. Logo mais, a Leiliane também vai estar lançando a próxima turma do curso dela de prevenção ao abuso sexual infantil. Que eu sou aluna, estou fazendo o curso agora, estou terminando o segundo módulo, estou super feliz. Vai ter que tirar 10 na prova, viu? Opa, tem prova? Eu não tô sabendo. É brincando. Não, mas eu vou tirar, porque eu estou estudando, eu sou, né, quem me conhece aqui, por isso que eu criei a página. Mas que está muito, muito, muito interessante, porque realmente ele traz muita informação. Eu fiquei impressionada porque realmente é um universo que a gente não conhece. Quem não tem proximidade, né, com quem eventualmente não tem proximidade com esse universo por algum motivo específico, fica claro que a gente não teve educação sexual, né? E essa é a sua reivindicação. Vamos, por favor, trazer a educação sexual como base, né? Ô, Maíra, é até assim, é justamente o contrário. Todos nós, pegando o que você falou agora, todos nós tivemos educação sexual, todos. Agora, que educação sexual? Que qualidade? Tá? Então, por exemplo, como eu coloco bem nos e-books, quando nós, diante de uma reação da criança, diante de uma manifestação sexual da criança, a gente faz, não toque aí, a gente educou sexualmente, muito negativamente. Então, agora a gente vai lutar para trazer uma educação sexual saudável, positiva, leve, gostosa. Claro, obviamente, só que falando, né? Tudo bem, você entendeu o recado, entendeu a ideia. Aqui, eu acho que uma coisa que fica aqui. Como identificar que a criança está começando a receber abuso? Claro que tem a ver com essa coisa mas tem como perceber, por exemplo, os sinais de abuso em bebês, em crianças que ainda não falam, que não verbalizam direito? Acho que tem uma angústia que pareceu é um desafio muito grande, tá? As crianças que ainda estão na fase pré-verbal, que é a fase que os pedófilos têm investido muito, porque despotencializa a denúncia, né? Então, esses bebês, o que os pesquisadores colocam aqui, bebê que fica choramingando muito, você percebe um alto nível de sensibilidade, além do normal, porque a mãe conhece seu bebê, né? Ela tem essa interação, principalmente. Então, você percebe que as partes íntimas estão mais avermelhadas que o normal, que a criança sempre reclama quando você vai tocar na parte íntima dela. Tá? Então, você vai limpar a sua menina e ela já mostra um desconforto. Mesmo ela se retrai, ela fica resistente à troca de fralda, tá? Apesar de que também a resistência à troca de fralda pode ser em decorrência de um desfraude inadequado, ou porque a criança já começou quando a criança começa a andar, ela pode resistir a trocar a fralda também. Mas também essa resistência à troca de fralda, à troca de roupa, a trauma de tomar banho, não querer entrar no banheiro, pode ser também sinal de abuso sexual de crianças na fase pré-verbal, ali até os 1 ano e meio, até 2 aninhos de idade. E bebês, realmente, essa irritabilidade. O bebê, quando você vai trocar e ele fica chorando e tocando na parte íntima, eu já acompanhei caso de bebê que foi abusado sexualmente, é impressionante. Eles choram e direcionam a mão para a parte íntima. Por quê? Porque muitos abusadores colocam o dedo mindinho na vagina da menina, no ânus do menino. Teve caso já que eu atendi que a glande do pênis do menino ficou bem inchada, tanto que o abusador chupou mesmo no sexo oral. Então, existem várias formas de abuso de bebês. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais no corpo e principalmente também do comportamento. Irritabilidade demais do bebê.
E esse choramingar, direcionando as mãos para as partes íntimas, pode ser um sinal. Mas eu digo para vocês, é muito difícil detectar abuso sexual em bebê se o abusador não deixar marcas físicas. Quando ele não deixa marcas físicas, é muito complicado, a criança não sabe verbalizar, né? Então, por isso que a gente sempre indica, quando bebezinhos, direcione bem, entenda bem, conheça bem, as pessoas vão ficar com esse bebê. E fique atento ao comportamento dessas pessoas, tá bom? Claro. Ainda dá tempo da gente falar mais um pouquinho? Só para quem está perguntando, sim, a live vai ficar salva por 24 horas e eu também vou baixar, vou colocar no YouTube e vou colocar no IGTV, tá? A menos que dê problema no aplicativo, tudo vai dar certo, a gente vai conseguir, as pessoas vão conseguir mandar para outras pessoas. Tem gente falando, pelo amor de Deus, deixa salvo que eu quero mostrar para outras pessoas. Uma última pergunta, já que você falou inclusive disso na última fala, tem como identificar o abusador? Tem característica que dá para você pescar? De repente que fica meio claro, você fala, esse daí não sei. Ou é mais o feeling materno, porque também tem aquela pessoa que a mãe olha e fala, nem a pau, Juvenal, que eu deixo meu filho com essa pessoa. E eu sempre falo, sempre confie nesse seu feeling. Sempre, sempre confie. Se você suspeitou de alguém, pode ser o seu pai, que você ama. Se você suspeitou, fique tranquila e afaste seu filho. Duvide do seu filho. Os abusadores sexuais, eles são assuspeitos, é assim que os teóricos dizem. Não tem uma característica assim, comportamental ou religiosa, não tem um biotipo, eles são assuspeitos, são as pessoas que nós menos imaginamos. São as pessoas mais legais, mais bacanas, certo? As de mais confiança, porque se não fosse confiança, não deixaria a criança, se a gente desconfiasse pelo menos um pouquinho. Então, o que a gente sempre fala? O abusador é aquela pessoa, uma das características que a gente chama de sinais de alerta, tá? Então, sinais de alerta com aquela pessoa. Ela tem uma preferência exagerada pelo meu filho, certo? É uma pessoa sempre solícita para cuidar do meu filho. Ela sempre se oferece. Eu nem pedi, ela já está se oferecendo. Porque o abusador sempre vai procurar situações para estar sozinho com a criança. Tá? Aquela pessoa que se oferece muito, por exemplo, para trocar a criança. Eu sempre alerto também pessoas que frequentam igrejas, assim, que às vezes eu sou de igreja, né? Então as pessoas frequentam igreja, deixa seu bebê rodando na mão. Tem muito abuso sexual de bebê que acontece em igreja. Tá? Aí o abusador abusa, quando começa a tocar na criança, aí entrega pro pai, chorou, toma. Então seu filho tem que estar no seu braço quanto menor, certo? Então esse abusador, ele é muito solícito. Ele sempre gosta de estar com criança. Está numa festa, ele se oferece para cuidar das crianças na festa. Fiquem tranquilos, eu cuido aqui das crianças. Então, são alguns dos sinais. Daria para a gente fazer uma live de 2 horas só sobre isso. Mas para trazer aqui em 1 minuto, que a gente vai recortar a gente, fique atento a essas pessoas que preferem crianças, que trazem muitos presentes, que você percebe algo exagerado. Que é super tio, que está em todas. Nossa, é isso, sabe? Bem isso mesmo. Tá bom, Chuchu. Eu tô super feliz mesmo de ter tido esse momento com você de 1 horinha aqui. Tô achando pouco, tô querendo te convidar daqui a umas 2 semanas, porque com certeza vai vir um monte de perguntas e comentários. Aconteceu comigo, nananã, e quando acontece isso, o que eu faço? Mas assim, sigam o perfil da Leiliane. É maravilhoso o material que ela traz. Ajudem a repostar esse material. Tipo, se você não gosta de ficar repostando, só reposta algumas coisas, reposte esse material, gente. Ele é fundamental para a gente conseguir proteger nossas crianças. Porque no fundo é isso. Se a gente não pode detectar quem está fazendo, a gente tem que instruir nossos filhos a se defenderem. E, por favor, respeitem o corpo do filho de vocês. Não forcem a dar beijo. Não insistam com cócegas se eles falarem não. Vai ter post sobre isso também. Tá? Tem várias sériezinhas que às vezes a gente não percebe, são sutis. A gente acha que tá fazendo só um carinho, uma gracinha, que não tem problema, que não tem problema, tipo, é criança. E aí é um problema muito sério, por quê? Porque muita gente acha que prevenção ao abuso é sentar e conversar com a criança, e não é, gente, não é só isso. Então, no dia a dia, não respeita o corpo infantil, cócega, a brara, e aí, senta uma vez por ano, conversa e acha que tá fazendo prevenção. Não é, prevenção é no dia a dia, entendeu? Diga pro seu filho, o seu corpo é seu, ninguém pode tocar quando você não quer, da forma que você não quer. Inclusive, nós pais não podemos tocar de uma forma que a criança não quer. Mas aí é aquilo, né? Tipo, não adianta falar. Se a criança fala, por favor, para, tem que parar. Entendeu? Tipo, senão você tá sendo coerente, né? Ai, tá dando uma travadinha. Ainda não chamou, não sei como, porque na verdade já falta 1 minuto só, né? Mas, gente, eu queria agradecer, então. Eu não sei se travou para todo mundo, mas eu queria agradecer muito
a presença de vocês. Foi maravilhoso. A gente tem 30 segundos aqui. Tá bom, querida? Muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua mensagem maravilhosa. Trabalhar com e-book gratuito. O chamado e aceitado o pedido do universo, do que seja, para poder falar sobre isso, porque a sua mensagem é muito linda e é muito importante, e a forma como você faz, a gente nota que tem coração, tem entrega. Enfim,